O negócio é o seguinte, eu vou tratar disso no começo da live, depois a gente vai partir para Ryan e outros assuntos nacionais, mas nós vamos começar falando de Donald Trump. Donald Trump, talvez a pessoa que mais volte atrás do que diz. Mais do que Bolsonaro, mais do que outros grandes falastrões aí que temos no mundo, Donald Trump vem se provando uma pessoa nada confiável, onde a sua palavra não escreve. A sua palavra é o contrário daquela frase, a palavra dele faz curva pra caramba. Por quê? Trump anunciou agora o envio de armas fortíssimas, de grande poderio para a Ucrânia. Essas armas seriam compradas pela OTAN, inclusive o próprio sistema de defesa, o Patriot, né, que é um sistema de defesa antiaéreo para ajudar a Ucrânia a se defender de mísseis. E Trump, neste recado que ele dá agora, ele está voltando literalmente atrás de algo que ele disse há poucos meses. É importante lembrar, há poucos meses, meu caro inoperante, Donald Trump disse que suspenderia qualquer tipo de ajuda militar à Ucrânia. Há alguns meses, Trump chegou até a suspender o sistema de inteligência que auxiliava a Ucrânia em sua defesa territorial contra a invasão russa. E meses depois ele volta atrás. Isso tem muito a ver com a discussão que a gente tá vendo aqui, porque se a gente for comparar, e eu fiz questão de dar uma olhada nisso antes da live, para dizer o seguinte: as principais promessas que Trump fez no início do seu mandato, em sua maioria, ele voltou atrás. Elas não se cumpriram. Isso vai desde taxação ao México, onde ele anunciou uma taxação gigantesca, 50%. Alguns podem até dizer, mas ele conseguiu cumprir com seus objetivos ali, o México extraditou alguns criminosos de cartéis para os Estados Unidos, disse que vai fazer um reforço ali na sua fronteira. O final das contas é que as tarifas não foram aplicadas ao México. A mesma coisa sobre as tarifas anunciadas ao Canadá. Agora ele anunciou mais uma vez, mas até agora nada. Inclusive a tarifa global de 10%, que ele anunciou em abril, depois ele deu 90 dias para aplicar agora em julho, e até agora nada. A mesma coisa ocorreu na Colômbia. Anúncio de tarifas para a Colômbia que não prosperou. Anúncio agora de tarifas para o Japão. Posso falar? Não vai prosperar. Então, desde o início do mandato, isso serve para outras áreas. Isso serve para outras áreas do mandato de Donald Trump. Anunciou que ia rever a questão do minimum wage, do salário mínimo para concursados federais, voltou atrás. Anunciou que demitiria o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, voltou atrás. Então, tudo que está sendo anunciado por Trump, ele está recuando ou revendo as suas posições e se tornando um verdadeiro falastrão. A confiança que os Estados Unidos tinha perante o mundo, a confiança que os Estados Unidos têm perante os seus principais aliados durante todo esse tempo, está se provando, está indo água abaixo no governo de Donald Trump. Beleza? Então, temos alguns vídeos para reagir sobre o anúncio feito pelo Trump hoje, falando sobre Rússia e Ucrânia. A gente vai mostrar alguns, desde onde tudo isso começou até o que de fato foi anunciado, e no final vamos trazer análise sobre se isso foi muita coisa, se foi um anúncio fraco, se não foi, se na verdade ele não vai ser um falastrão e vai cumprir com o que ele tá falando. A gente vai tratar destes assuntos aqui. Então, taca na tela aí pra gente. Qual você quer começar aqui? Vamos começar esse, tá? Esse daí você só põe a tradução porque vai estar em inglês. Esse foi o Trump, isso daí foi, se não me engano, foi ontem à noite, tá? Foi onde começou toda essa celeuma. Ele disse o seguinte: estou muito decepcionado com o presidente Putin. Achei que ele fosse alguém que falava a sério. Ele fala tão bem e depois bombardeia as pessoas à noite. Não gostamos disso. Então ele começou dando esse anúncio ontem à noite e hoje ele foi para uma entrevista coletiva, aquela que ele faz no Salão Oval. Taca na tela aí pra gente. Esse é o... Aí, isso. Esse é bem curtinho, põe só a tradução, que tá lá no Visegrad, tá em inglês. Ele fala que ele conversa com o Putin, ele desliga, eles têm uma ótima conversa, e então os mísseis partem em direção a Kiev e matam 16 pessoas, mostrando que as conversas com o Putin não importam. É curioso isso, porque todos os líderes mundiais, eles relatam que as conversas com o Putin são conversas extensas,
que o Putin começa a falar sobre a história da União Soviética e fala de coisas de séculos atrás e fala do Império Russo, né? E conta muitas histórias, é um sujeito que gosta muito ali da conversa, mas no final das contas as coisas não andam. A situação da Rússia e da Ucrânia, para quem não tem acompanhado nos últimos meses, a Rússia tem avançado sobre o território ucraniano, tá? Isso é fato, principalmente nas áreas que mais interessam, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, tem avançado sobre essas áreas, só que esse avanço não está saindo nada barato. A Rússia teve 30 mil soldados mortos no último mês. Então a gente tá falando, assim, esse é o momento que a Rússia mais perde soldados em toda a guerra. Não é uma situação fácil. E contando o avanço que a Rússia teve nos últimos meses, sabe quanto tempo demoraria pra Rússia tomar este território, que muitos já acham até que ela tomou, e não é verdade, de Lugansk e Donetsk, meu caro inoperante? Sabe quanto tempo demoraria? Quanto tempo? Demoraria 5 anos se a Rússia mantivesse esse nível de avanço. Então demoraria 5 anos se a Rússia mantivesse esse nível de avanço perante o território ucraniano. Para conquistar a Ucrânia inteira, sabe quanto tempo demoraria, meu caro inoperante? Essa você deve saber. Quanto tempo? 90 anos. E a gente tá falando de um momento em que 30 mil soldados... estão me dizendo que é 40 anos. Não, é 90 anos porque eu me certifiquei antes de entrar nesta live. Vocês acham que eu ia falar um número aqui do nada. Só que há um problema, porque esse avanço é muito custoso para a própria Rússia. Por mais que tenha influência chinesa, norte-coreana, né? O Sergei Lavrov, que é o número 2 ali do regime, encontrou o Kim Jong-un recentemente. O Kim Jong-un prometeu o envio de armamento. A Coreia do Norte prometeu o envio de mais soldados. Se fala algo em torno de 30 mil soldados norte-coreanos no fronte de batalha da Rússia com a Ucrânia. Então, é um ritmo de mortes, por mais que tenha um avanço territorial, que não compensa a longo prazo. Então, nesse sentido, o Trump faz o anúncio de hoje. Taca na tela aí pra gente. Isso aí ainda antes do anúncio, ok? O general Kate Kellogg chegando hoje de manhã em Kyiv, onde permanecerá por uma semana. Kellogg é o enviado especial de Trump para a Ucrânia e a sua chegada coincide com um pronunciamento agendado para hoje por Trump, no qual ele prometeu anunciar medidas importantes com relação à Rússia. Pelas suas recentes declarações, muitos acreditam que será seu apoio às sanções secundárias que tramitam no Senado e que podem aplicar taxas de 500% sobre os países que comercializam com a Rússia. Agora vamos para a declaração do Trump. Olha aí, isso já no anúncio de hoje. 17 sistemas Patriot estão sendo preparados para a implantação. A maioria estará no campo de batalha. Aí a frase do Trump é o Patriot, tem tudo o que precisamos. Eles chegarão à Ucrânia muito em breve, alguns chegarão em alguns dias. Então a gente está falando do envio de... será uma compra, na verdade, né, feita pela OTAN. Então o Trump faz questão de mostrar isso, porque faz parte do discurso dele, de America First e tudo mais, de que não está sendo um dinheiro que os Estados Unidos está repassando diretamente à Ucrânia, mas está sendo feita uma compra desse tipo de armamento para a Ucrânia. Lembrando que o próprio Patriot e outras armas de maior calibre, vamos dizer assim, foram rejeitadas pelo governo Biden de serem transferidas à Ucrânia. E o Trump acabou com qualquer tipo de limitação nesse sentido. Então, hoje a OTAN pode comprar armamento do mais pesado possível dos Estados Unidos. Inclusive, isso inclui até a possibilidade de mísseis de longa distância que poderiam ser jogados da Ucrânia até a Rússia. Hoje a Ucrânia ela não está, neste momento ao menos, atacando diretamente o território russo, como fez há alguns meses. Está apenas se defendendo e, é claro, por um momento perdendo território, mas conseguindo obter algumas baixas significativas no exército russo. Aí o outro vídeo que a gente tem é o da entrevista coletiva. Isso, só que ele é meio longo. Ele é meio longo. Vamos passar mais pro final, que ele tá respondendo perguntas. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista coletiva do Trump. Já tá dublado aí pela CNN, tá bom? Então vamos lá, taca na tela aí. Eu acho que eu achei aqui o corte, talvez dublado. Talvez fique mais boa. Fácil. Deixa eu ver. Tem legenda aí. Here today is to hear that we are very unhappy. I am with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means.
but today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Bom, o Trump aparentemente ele descobriu agora, tá, que o Putin, ele fala em paz e ele continua bombardeando as cidades ucranianas. E pra fechar esse assunto, ele fez um anúncio aí da possibilidade, né, ele deixou em aberto, se não resolver, acho que em 50 dias, a guerra na Ucrânia, ele anunciaria sanções secundárias. As sanções secundárias, né? Algumas pessoas, se forem olhar como se fosse um ranking e ver que são secundárias, achariam que são sanções mais fracas, mas não, são sanções inclusive a países que comercializam com a Rússia. E, como vocês sabem, o Brasil tem um comércio significativo, principalmente questão de diesel, com a Rússia, o que nos afetaria mais ainda, mas, como a gente sabe, pode ser só mais uma bravata do Trump, como tantas outras que eu elenquei aqui no início desta live, meu caro inoperante. Assunto fechado? Assunto fechado, né? Assunto fechado, né? Teve gente falando, ai meu, que assunto chato. É um assunto pouco relevante, né? Uma guerra desse tamanho envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, né? Pouco relevante esse assunto, né? Põe a doleta aí da Xuxa, então, pra gente fazer as pessoas darem risada, já que não pode aceitar falar de um assunto sério aqui, como esse, meu caro inoperante. Desculpa, fiquei nervoso aqui. Enquanto se esporro, o Evandro entrou Fiquei aí, nervoso. Ó. Pronto, voltei a calma.